E aí, meu amigo, minha amiga representante. Então, até agora a gente viu como configurar a conta, como organizar a rotina, como gerar a agenda, mas a gente não foi feito só para dizer quem que você deve visitar, né? Não foi feito só para agenda. A gente foi criado para ajudar você a cada visita. Pensa na gente como um copiloto, como um secretário comercial. Então, antes de chegar em cada cliente, a gente reúne todas as informações de cada um, as principais informações, por exemplo, o que que você vai ter que oferecer e mostra o que que merece a sua atenção enquanto você está indo ou antes de ir para cada cliente. Não precisa agora ficar dependendo só da memória para lembrar o que que vocês venderam para ele na última visita, só da memória para saber o que que você vai ter que oferecer. Agora você vai ter os dados todos reunidos para ajudar vocês a conduzir cada visita. Então tu chega mais preparado, consegue identificar as oportunidades com muito mais facilidade e também, claro, consegue aproveitar melhor cada encontro com o cliente. Então nesse vídeo eu vou mostrar como que funciona a agenda no dia a dia e como funciona principalmente a tela inicial do dashboard, que é onde a gente vai iniciar a nossa rota. É nessa tela, então, que a Node passa a atuar como seu piloto comercial. Então, enquanto você está focado em atender o cliente, a ferramenta reúne todas as informações importantes para ajudar você na tomada de decisão durante e antes da visita. Então, ao invés de você chegar no ponto de venda sem contexto nenhum, sem saber o que o cliente pode estar precisando, sem às vezes lembrar exatamente quais são todos os SKUs que ele compra com você já vai chegar sabendo como que está o relacionamento daquele cliente com a distribuidora, quais produtos que ele costuma comprar, quais produtos que está na hora dele comprar novamente, que está finalizando no ponto de venda dele. Então, você vai saber exatamente onde vão existir as oportunidades de venda. Aqui é então a tela inicial. Aqui a gente fala da saúde média da sua carteira, é bem legal você acompanhar isso. O seu faturamento da semana passada, a positivação do seu mês atual, então a gente consegue ter essa informação bem fácil. A porcentagem da meta mensal que você tá para conseguir acompanhar, aqui todos os alertas que você vai ter. Aqui na sua carteira de todos os seus clientes, quantos são prioritários, quantos são potenciais, quantos são otimizados, quantos estão em risco, para ter aquela base geral da carteira. Mas o principal da tela é aqui, em rota de hoje. Eu vou clicar aqui então em iniciar, lembrando que essa rota de hoje só vai aparecer quando a agenda do dia estiver preenchida. Então, aqui na quarta, que é o dia de hoje, ela já está preenchida com todos os clientes, eu já gerei essa agenda. A gente vai ter 7 visitas para fazer hoje. Vamos colocar aqui em iniciar. Perfeito. Essa é a tela do cliente, tá bom? Então é aquela tela que se a gente for na lista de clientes vai aparecer. Cada cliente da rota, ele vai possuir então uma visão completa para apoiar a sua visita. A nossa ideia não é de forma nenhuma substituir o seu conhecimento comercial, mas é garantir que você tenha acesso a todas as informações que você precisa para usar essa experiência, esse conhecimento que você tem. Aqui a gente vai ter a tela bem completa, a frequência média que você visita esse cliente, a receita por pedido que esse cliente traz para a gente, a última compra que ele fez com a gente, aqui quais são os SKUs que a gente pode oferecer. Esse cliente, por exemplo, ele só está aparecendo um, porque é um cliente que só compra Botox, tá bom? Então, nesse caso seria isso, mas vamos fingir aqui então que a gente visitou o cliente, conseguiu vender, fizemos essa venda aqui de Botox, coloco aqui tratativa feita. Primeira visita realizada. Agora que eu fiz essa tratativa feita, vamos visitar o segundo cliente. Então, estamos na rota, eu começo a dar uma olhada aqui, o que que eu posso oferecer para esse cliente, o que que ele compra de mim. Eu já dou uma olhada aqui nos últimos pedidos, já olho a quantidade que eu vendi, o custo, quando que foi, para eu já ter uma base para quando eu chegar nesse cliente eu saber o que oferecer de fato. Então, ó, eu vou chegar nesse cliente já sabendo que provavelmente esses produtos aqui tá na hora dele comprar de novo, tá bom? E claro que eu posso positivar esses aqui, dá para a gente usar bastante essa tela. Por exemplo, aqui, ó, os SKUs ativos em alerta. O que que isso aqui está querendo falar? Que você consegue visualizar quais produtos esse cliente já compra de você. Aí com isso fica muito mais fácil identificar oportunidade de reposição, oportunidade de aumentar volume, expansão de mix, ajuda bastante, tá bom? E claro, além do histórico, a gente traz essa tela aqui, que para mim é ouro. Para o representante, para mim, essa é a parte que a gente mais ajuda, porque a gente consegue falar exatamente
que faz sentido você oferecer para esse cliente nessa hora. Então vamos supor que a gente visitou esse cliente, chegamos no cliente 283, só que infelizmente o comprador não estava. Não consegui. Eu cheguei a visitar, só que eu não consegui conversar com o comprador, ele não estava lá. O que que a gente vai colocar então em tratativa não feita? Tratativa não feita é quando a gente visita o cliente e ele não está lá. Por que que a gente coloca tratativa não feita? Porque daí quando a gente gerar uma nova agenda, esse cliente vai aparecer, provavelmente, na nossa agenda nova. Quando eu coloco como tratativa feita, e eu vou gero uma agenda na mesma semana, o cliente não aparece, porque a ferramenta entende: "Pô, se o representante já visitou essa pessoa nessa semana, não faz sentido eu colocar ele 2 vezes para visitar na mesma semana. Então, vou colocar aqui como tratativa não feita. Então, basicamente é isso, tá? Aqui a gente vai ter isso em todos os clientes, a gente consegue acompanhar, então, todos os SKUs, últimos pedidos. Não vou ficar repetindo aqui, mas é basicamente isso, tá? Isso aqui realmente serve para servir como um copiloto de vocês. Vou colocar então todos como tratativas feitas, ó, tratativa feita, tratativa feita. Aqui no último cliente, então aqui é legal também a gente conseguir ver, ó, de todas as visitas a gente consegue ver quais a gente conseguiu conversar com o comprador, né, não é que fez venda ou não, é que conseguiu pelo menos falar com o comprador que visitou o pet shop de fato, porque não adianta nada a gente visitar o ponto de venda, por exemplo, e o comprador não estiver lá, é como se a visita não tivesse feita. Nesse caso, é exatamente isso. Aqui então, é que a gente conseguiu conversar com o responsável de compras. Aqui, por exemplo, a gente foi e ele não estava lá. Aqui a gente conseguiu conversar e em azul é que a gente está em andamento, tá bom? Esse aqui eu vou colocar então como tratativa não feita, que novamente é quando a gente visita o cliente e, por exemplo, a gente não consegue nem negociar porque o comprador não está lá ou o comprador não conseguiu me receber. E faz sentido eu voltar para ele em outro dia. Então, da tela, a proposta dessa tela, né, é transformar os dados em direcionamento comercial para vocês. Então, ela não serve só para organizar a sua agenda Node. A gente serve para acompanhar vocês durante o dia a dia, ajudar a transformar cada visita de vocês em uma oportunidade melhor aproveitada, trazendo todas essas informações antes de cada visita. Então, todas as visitas de hoje foram tratadas, seria isso nessa tela, e aqui ele já consta com as tratativas que a gente fez. Lembra então que a gente colocou 2 como não feitas, o cliente fica aqui, ou seja, se a gente gerar mais agenda durante essa semana, tem a chance sim, se fizer sentido comercialmente, se fizer sentido, na rota, eles vão aparecer novamente. Enquanto esses clientes que a gente colocou como tratativa feita, que a gente conseguiu negociar, eles só vão aparecer novamente na semana que vem, tá bom? Basicamente é isso. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, lembrando, sempre repito, podem chamar a gente fica 100% à disposição para estar auxiliando vocês, independente do momento, independente do dia. O nosso foco aqui é fazer com que a ferramenta consiga funcionar como um copiloto de vocês. A gente quer que a gente funcione na rotina de vocês e para isso a gente fica 100% à disposição, beleza?